Sexólogos Mirins, 2, Olavo de Carvalho, 26 de junho de 2015. Todo animal cresce e se desenvolve no sentido de alcançar a realização das potencialidades máximas da sua espécie, não de qualquer outra. Esse auge é o que se chama maturidade. Uma vaca leiteira alcança a maturidade quando se torna capaz de produzir 40 litros de leite por dia. Um urso, quando se torna grande, pesado, forte e feroz o bastante para matar outros ursos, fêmeas e filhotes inclusive. Um glodolhonde, quando se torna capaz de seguir uma pista por 100 quilômetros. A escala do desenvolvimento sexual que expus na primeira parte deste artigo é própria e exclusiva do ser humano. Ela é a medida de aferição da maturidade humana. Quem não chegou à última etapa está abaixo da medida humana. Pode estar evoluindo para alcançá-la ou pode estar fazendo o possível para estacionar nas primeiras etapas, tomadas fetichisticamente como se fossem a essência última do fenômeno sexual. Pode estar até se esforçando para que outros também estacionem. A característica fundamental do sociólogo mirim é o ódio à maturidade. O que há de mais belo, nobre e elevado no ser humano é justamente o processo no qual, por transmutações sucessivas, o mais egoísta dos instintos se transfigura em bondade, generosidade, perdão e autossacrifício. Abdicar disso é renunciar à vocação humana e tentar competir com outras espécies animais naquilo que lhes é próprio. Esse processo não deve ser confundido com algum pretenso conflito entre matéria e espírito, um chavão gnóstico que, nesta época de confusão mental estupenda, muitos tomam como cristão. O impulso evolutivo está dentro do próprio instinto sexual, que se compõe ao mesmo tempo de uma ânsia de autossatisfação e de uma tendência incoercível à busca de um objeto. O conflito permanente entre o centrípeto e o centrífugo, entre imanência e autotranscendência é inerente à própria força sexual, e é isso que faz dela, de maneira inteiramente natural, o motor do processo evolutivo que descrevi. É patente que os sexólogos mirins não observaram suficientemente o fenômeno sobre o qual pontificam, já que nem mesmo chegam a notar a sua natureza contraditória e dialética, mas o tomam simploriamente como uma força unívoca voltada à busca de uma generalidade chamada prazer. O Brasil não será um país adulto enquanto os sexólogos mirins não forem expulsos da vida pública. O impulso sexual primário é uma pura agitação interna do organismo, uma mera urgência fisiológica que aparece sem a necessidade de nenhum excitante externo e pode ser satisfeita por mera fricção mecânica da genitália, masculina ou feminina. Esse impulso, a libido, é uma energia sem alvo, não vem com nenhum objeto definido, mas tende a encontrá-lo e fixar-se nele com a ajuda da emoção imaginativa, seja estética, níveis terceira e quarta, seja moral, níveis quinto e sexta. O impulso sexual permanece mais ou menos o mesmo ao longo de toda a vida de um indivíduo. É como um motor que, por si, não determina o rumo do veículo, mas depende, para isso, de um piloto capaz de enxergar o terreno e escolher os trajetos. A progressiva fixação do impulso nos sucessivos objetos não o modifica em nada, apenas o integra em funções diferentes conforme o objeto que a emoção imaginativa lhe oferece vai se tornando mais sutil, mais rico e mais complexo. A escalada de 6 níveis está, em princípio, ao alcance de todos os seres humanos, mas qualquer um está sujeito a voltar a uma fase anterior, sobretudo se não logra encontrar ou possuir o novo objeto que o atrai para um salto evolutivo, da consciência e para um novo e mais elevado patamar da experiência erótica. É evidente que só quem percorreu o trajeto inteiro está habilitado a formar uma visão abrangente e objetiva da experiência sexual, que os outros só enxergam de maneira parcial e subjetivista, não raro solipsista, determinada pela sua fixação numa etapa que se recusa a passar. Infelizmente, este último é o caso da maioria dos formadores de opinião, universitários ou midiáticos, que se oferecem gentilmente para modelar a vida sexual alheia segundo a medida do seu próprio subdesenvolvimento existencial. Um exemplo característico é a tendência ou vício de denominar amor, indiscriminadamente, toda e qualquer expressão do desejo sexual. Nessa perspectiva, é fácil condenar qualquer restrição às práticas sexuais mais grosseiras como um atentado contra o amor. Mas é evidente que o termo amor só é cabível quando se fala do terceiro nível para cima.
No primeiro estamos no reino da pura fisiologia, no segundo tudo não passa de reflexo condicionado. Num deles o objeto está ausente, no outro, é apenas o gatilho ocasional que dispara uma reação do organismo. Amor sem objeto é contradição de termos. A característica mais fundamental do desejo sexual é a tensão permanente entre o impulso interno de autossatisfação orgânica e a busca do objeto externo, o foco que o limita e ao mesmo tempo intensifica. No primeiro nível, a satisfação deve ser obtida da maneira mais rápida, material e direta possível. Mas o sexo é um impulso imanente que busca transcender-se. Do segundo nível em diante, a satisfação é adiada cada vez mais, em vista de um acréscimo de qualidade. Nos dois primeiros níveis, é tudo fisiologia, nada mais. Nos níveis terceiro e quarta, o objeto é definido pela imaginação estética. Nos níveis quinto e sexto, o estético é transcendido pelo impulso moral, generosidade, proteção, compreensão, amparo, carinho, etc. Essa diferenciação de níveis é característica do ser humano, estando ausente em todas as demais espécies animais. Ela é a sexualidade propriamente humana. Nesse sentido, a escalada que vai desde a necessidade orgânica até as expressões mais elevadas do amor altruísta é a via normal e, portanto, normativa da vida sexual humana. Mesmo aqueles que não são capazes de diferenciar claramente os 6 níveis têm uma vaga antevisão disso, como prova o fato de que condenam as condutas sexuais egoístas, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, chamam tudo de amor. Um exemplo especialmente deprimente de sexologia infantilizada nos é fornecido pelos formadores de opinião que definem a pedofilia como uma forma de amor. Um professor de filosofia que diz que a pedofilia é amor, como fazem os senhores Clóvis de Barros e Paulo Giraldelli, está obviamente desqualificado para o exercício de tão séria atividade intelectual. Não por ter dito uma imoralidade. Há imoralidades que são filosoficamente valiosas, as obras de Nietzsche estão repletas delas. Nem por ter feito apologia do crime. Ele pode ter dito o que disse com puro intuito teorizante, em tese, sem desejo de incentivar. Está desqualificado por manifesta incapacidade de fazer uma distinção fenomenológica elementar. A pedofilia, pela sua estrutura mesma, nunca pode ser amor a uma pessoa, porque é fixação simbólica na sua imaturidade, isto é, numa situação cronológica passageira. As crianças crescem, tornam-se adultas e perdem interesse para o pedófilo, que tem de buscar novos objetos de prazer na mesma faixa etária dos anteriores. Por definição, a fixação erótica numa circunstância externa não é amor a uma pessoa. Na nossa escala, a pedofilia, como o fetichismo ou o sadomasoquismo, está no nível segundo e não tem absolutamente nada a ver com o amor, embora a convivência entre o pedófilo e sua vítima possa despertar secundariamente algum tipo de emoção amorosa, pelo menos unilateral, como o ativista homossexual Rudy Van Danzig documentou muito claramente no seu pungente depoimento For a Lost Soldier, The Gay Men's Press, 1996. Qualquer primeiranista de filosofia, ou melhor, qualquer cidadão inteligente sem treino filosófico, tem de ser capaz de fazer essa distinção quase instintivamente. Outro exemplo de puerilismo é o clamor gaysista pela legalização do casamento gay sob a alegação de igualdade de direitos. As leis do matrimônio civil ou religioso não foram feitas para proteger, exaltar e fomentar o sexo heterossexual, mas, bem ao contrário, para moderar e controlar a sua prática, às vezes drasticamente. A proposta do casamento gay, ao contrário, visa legitimar, a tornar respeitável e inatacável a homossexualidade em todas as suas formas e versões, inclusive grupais, obscenas, ofensivas e públicas como aquelas da parada gay. O casamento tal como a sociedade o conhece há milênios é uma autolimitação voluntária do impulso heterossexual, em vista de valores mais altos. O casamento gay, ao contrário, é um salvo-conduto para que uma classe de pessoas tenha um direito ilimitado aos prazeres sexuais que bem deseje, da maneira e no local que bem entenda, livre das limitações legais e morais que pesam sobre o restante da espécie humana. Não deixa de ser deprimentemente irônico que, numa época em que tanto se discute maioridade penal,
esta mesma noção tenha se reduzido a uma formalidade cronológica totalmente esvaziada de qualquer referência aos traços substantivos que constituem a maioridade psicológica e moral, sem os quais ela não faz o menor sentido. Se existe algo como a noção de maioridade legal, é porque obviamente o exercício de determinadas funções na sociedade, a começar pela mais geral e disseminada, a cidadania, requer a maioridade substantiva, a maturidade da alma e do espírito, da qual a maioridade legal não é senão um sinal convencional de reconhecimento. Não obstante, desaparecida do cenário mental a noção da maioridade substantiva, o exercício de altas funções sociais se tornou compatível com a mais rasteira imaturidade psicológica. Pessoas como os senhores Clóvis de Barros, Paulo Giraldelli, Jean Willis, Gregório do Vivier e similares são aqueles que denominam sexólogos mirins, crianças crescidas que dão lições de moral aos adultos. Um critério elementar e patente de maturidade é a atitude do cidadão para com seus próprios impulsos sexuais. Um ser humano maduro, equilibrado e saudável não hesitará em pensar, falar e agir contra os seus mais óbvios interesses sexuais, em nome de valores que lhe pareçam mais altos. Um homossexual pode fazer isso? Pode. Carol Heller e meu aluno Alexandre Seltz, homossexuais assumidos, deram exemplo disso, ao posicionar-se contra os excessos blasfematórios do movimento gaysista. Mas a essência da ideologia gaysista consiste precisamente em colocar o desejo homoerótico acima de todos os valores reais, possíveis e imagináveis. Por isso é que digo, um homossexual pode ser uma pessoa madura, equilibrada e saudável. Um gaysista, nunca. E é por isso que os gaysistas não respeitam nada nem ninguém. Eles simplesmente não podem fazê-lo sem ter de abdicar do princípio mais básico da sua ideologia. É quase impossível um gaysista entender isso, pois para tanto precisaria reconhecer que sua pretensão de mando é incomparavelmente maior que a dos mais empedernidos machistas conservadores e que o que ele deseja não é a igualdade de direitos, e sim a mais cínica e prepotente desigualdade, que um adulto normalmente desenvolvido jamais exigiria. Numa sociedade saudável, os adultos mal desenvolvidos e imaturos permanecem nas camadas mais baixas da hierarquia social, onde podem fazer relativamente pouco dano às demais pessoas. A principal característica de uma sociedade doente é a ascensão de almas imaturas e atrofiadas aos postos mais altos, de onde podem impor o seu subdesenvolvimento moral e emocional como padrão normativo para uma sociedade inteira. Não é possível corrigir os males sociais mais graves sem devolver essas pessoas ao anonimato do qual jamais deveriam ter saído.